Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos um material bem diferente aqui. Uma gravação pessoal que chegou pra gente. É uma história bem íntima, sabe? Sobre um primeiro encontro, o comecinho de um amor, contada pela própria pessoa. Vamos situar a cena. É um sábado à noite, 4 de novembro de 2006. O plano. Parecia simples, ir ao cinema. Mas o que acontece é uma pequena aventura com, olha, um quase desastre logo de cara, uma segunda chance que precisou de muita insistência e parece que um amor que dura até hoje. E tem uma coisa que ele fala que é muito marcante, a forma como ele descreve a dinâmica entre ele e a Vivian, a moça da história. Ele se vê como o céu, talvez meio aéreo, né? E instável, e ela seria o mar. Intensa, profunda, talvez imprevisível. Ele até cita uma música que parece capturar isso. Quem sabe o destino ainda vai juntar o céu e o mar, eu e você. Confesso que essa ideia do céu e mar me pegou. Fiquei curiosa para ver como essa combinação tão diferente e um começo tão tumultuado pode dar certo. Então vamos investigar isso juntos. Tudo começa então com esse plano de ir ao Norte Shopping. Queriam ver um filme famoso na época, chegaram lá, foram comprar o ingresso e o filme estava esgotado. Acontece, né? É. Clássico de primeiro encontro, talvez. Aí tiveram que improvisar, escolheram outro filme lá na hora, um chamado Um Homem Quase Perfeito. E o narrador conta como ele se sentiu dentro do cinema, nossa, com uma alegria enorme. Diz que queria se beliscar para acreditar que estava ali do lado da menina mais linda da academia. Dá para sentir o deslumbramento, sabe? Aquela coisa de isso tá acontecendo mesmo. Mas aí vem a virada. O filme que eles pegaram na sorte acaba sendo, palavras dele, muito chato. A gente pensa, pronto, um filme chato no primeiro encontro, acabou a noite. Mas não foi bem assim. Pelo contrário, parece que o desinteresse pelo filme acabou aproximando os dois. Ele fala em beijos ardorosos ali no escurinho do cinema. E é fascinante pensar nesse título, né? Um homem quase perfeito. Justamente ali. Parece até uma piscada do destino. Ele está se sentindo o máximo, talvez se achando ele mesmo quase perfeito por estar ali com ela, mas está prestes a cometer um erro, uma mancada que vai balançar tudo. Essa justa posição, sabe, entre o sentimento do momento, a idealização e a realidade bem mais imperfeita que estava por vir. É o palco perfeito para o drama humano, não acha? Totalmente. Quase um presságio no título do filme. E essa coisa do filme chato, gerar conexão, também é curioso. A gente sempre acha que tudo tem que ser perfeito no primeiro encontro. Exato. Mas olha, muitas vezes são justamente as falhas no roteiro, os imprevistos, que abrem espaço para uma conexão mais genuína. O tédio compartilhado, ter que buscar a graça um no outro em vez de na tela, pode, paradoxalmente, baixar as guardas. Admitir, nossa, que filme ruim, juntos pode unir mais do que um filmaço que deixa cada um na sua viagem, né? A imperfeição acabou criando a brecha para a intimidade ali. Faz muito sentido mesmo, mas a noite ainda reservava mais emoções, digamos assim. Depois dos beijos, o filme finalmente acaba, e aí vem o momento do quase desastre total. A Vivian avisa que precisa ir ao banheiro e pede uma coisa bem simples para ele: me espere aqui. Direto ao ponto. Só que nosso narrador, o Céu, talvez um pouco distraído como ele mesmo se descreveu, resolveu dar uma olhada nas lojas próximas enquanto esperava. O problema, e ele admite isso na gravação com uma honestidade que desarma, é que ele acabou se distraindo mais tempo do que pretendia. Quando ele finalmente volta, a cena é outra. Ele encontra a Vivian contrariada, já quase indo embora sozinha. Imagina o clima que ficou. Pesado. E ele conta que tentar consertar a situação foi difícil, que ela não perdoou fácil. E quando ele tenta marcar algo novo, a resposta dela é aquele clássico temido: eu te ligo depois outro dia. Para ele, aquilo soou como o fim. Uma rejeição educada, mas definitiva. Dá para sentir quase o pânico na voz dele lembrando disso. E aí está o céu em ação, né? Aquela característica que ele mesmo apontou, a distração, talvez a inconstância se manifestando da pior maneira possível, no pior momento. Num primeiro encontro, a gente está muito ligado nos sinais, né? Procurando interesse, respeito. Um deslize desses, mesmo sem querer, pode ser lido como desinteresse, falta de consideração. Isso abala a confiança que mal começou a se formar. É a tal fragilidade do começo.
Mas essa honestidade dele, contando, admitindo, percebi meu erro, sem tentar se justificar muito, isso ajuda um pouco, não? Ou só confirma a falha? É uma ótima pergunta. Eu diria que a honestidade ao lembrar do fato é importante para ele e para nós ouvintes. Mostra que ele tem consciência que aquilo marcou. Mas na hora, perceber o erro pode não ter sido bastante para apagar a mágoa dela, a dúvida que surgiu. Admitir o erro é só o primeiro passo, né? A reparação exige mais. O que a gravação transmite é essa vulnerabilidade dele ao encarar a chance real de ter estragado tudo. Esse medo é quase palpável. E esse medo todo nos leva direto para outra parte bem curiosa dessa história. A única foto que eles tiraram naquele primeiro encontro. E o motivo? Não foi nada romântico. Não foi aquela foto feliz do começo da noite para registrar o momento. Foi o contrário. Veio do pressentimento de que não haveria mais noite nenhuma. Ele explica que pediu para tirar a foto porque tinha certeza que não haveria uma nova chance. Ele queria uma prova, algo físico daquele encontro que deu tão certo e tão errado ao mesmo tempo. Ele até diz que sentiu que ninguém acreditaria que eu saí com a menina mais linda da academia e consegui estragar tudo. É quase como querer documentar o próprio tropeço para poder entender depois. E ele pediu permissão para tirar a foto, o que mostra que foi uma decisão consciente, feita ali, sob a sombra da rejeição. E essa foto se tornou ainda mais significativa porque a segunda chance não caiu do céu. Ele conta que teve que pedir várias vezes uma nova chance. Essa foto se torna um objeto com uma carga enorme de significado, mas um significado diferente do usual, né? Não é a celebração do começo promissor, mas o registro da beira do abismo. É um artefato da incerteza, um testemunho da vulnerabilidade. E talvez, olha só, uma tentativa de ter algum controle sobre uma história que parecia estar escapando das mãos dele, a história do fracasso. Ao tirar a foto, ele meio que congela a memória, mesmo sendo a memória de quase ter perdido tudo. É uma forma bem particular de lidar com a ansiedade da rejeição, não acha? Acho impressionante. É meio contraintuitivo querer guardar a imagem de um momento de tanta tensão, né? A gente geralmente quer esquecer. Precisou que ele tivesse a coragem de insistir, de mostrar que o erro não definia a intenção dele, e precisou que ela tivesse a abertura para eventualmente dar essa segunda chance. Relacionamentos se constroem não só nos acertos, mas muito em como a gente lida com os erros, com as decepções. Os dois tiveram um papel ativo aí. E essa segunda chance foi mesmo o divisor de águas. O narrador descreve uma mudança total de postura. Dessa vez, sem distrações, sem achar que estava garantido. A frase dele é forte. Dessa vez, eu a tratei como a mulher da minha vida. Uma clareza de propósito que talvez tenha faltado antes. E o resultado dessa mudança foi transformador. Nos apaixonamos e o resto é história, ele diz. Simples assim. Mas soa quase como um pequeno milagre depois daquele início caótico. A conquista não veio da perfeição, mas da correção de rota, do aprendizado. E a gravação termina de um jeito bem emocionante, com uma declaração direta, gravada para ela, para Vivian. Vivian, eu te amo. Na verdade, eu sempre te amei desde que a vi a primeira vez. É um fecho que conecta tudo, o presente com aquele primeiro instante, apesar dos tropeços, e o jeito como ele volta para a música no final. Nossa, isso amarra tudo de uma forma muito bonita. Não é mais só aquela frase do céu e do mar, sabe? Ele cita outras partes. Quantos labirintos tem seu coração para eu me perder e te encontrar? Quantas avenidas tem o seu olhar para eu te seguir e me guiar? E continua com versos como: meu coração me leva perto demais do seu, o meu amor é bem maior que eu. E talvez o mais intrigante: seu coração é livre, tanto que prende o meu. E logo depois, o meu amor é tão igual ao seu. Essas palavras ditas no final já não falam de uma possibilidade distante, mas da realidade de uma conexão forte, complexa, até meio paradoxal, né? É uma evolução impressionante que fica encapsulada nessas letras revisitadas. Começa com a incerteza do céu e mar, passa pelo caos do primeiro encontro, a ansiedade da foto, a luta pela segunda chance e culmina nessas palavras que falam de uma ligação profunda, madura. Os labirintos e avenidas sugerem essa descoberta constante do outro, a complexidade que foi aceita, a força da atração, perto demais, e o sentimento que transcende, maior que eu, mostram a intensidade que eles alcançaram. E essa linha, seu coração é livre, tanto que prende o meu, é riquíssima.
Reconhece a individualidade dela, a autonomia, livre, mas ao mesmo tempo a força magnética dessa liberdade. Prende o meu. Não é mais a instabilidade do céu contra a intensidade do mar. É talvez uma dança entre essas naturezas, onde a liberdade de um, paradoxalmente, aprofunda a ligação do outro. E o final, o meu amor é tão igual ao seu, sugere uma reciprocidade, um espelhamento que contrasta totalmente com a insegurança do início. As letras viram quase um mapa dessa jornada emocional. É verdade, as letras ganham outra dimensão depois de ouvir a história toda. Então, resumindo essa narrativa, temos a metáfora inicial do céu distraído e do mar intenso. Um primeiro encontro, que foi sucesso e fracasso ao mesmo tempo, uma foto como símbolo da incerteza, a persistência abrindo a porta para a segunda chance e a mudança de atitude que fez tudo acontecer. E, no fim, um amor declarado com uma complexidade que a música parece espelhar. Exatamente. E o que torna essa história pessoal tão universal, eu acho, é que ela toca em pontos que todos nós conhecemos. A nossa imperfeição, os erros que cometemos, às vezes erros bobos, mesmo com boas intenções. A vulnerabilidade dos começos, o medo de ser rejeitado. O que essa história mostra tão bem é o poder do perdão, a coragem de pedir e a generosidade de dar. E reforça uma ideia que pode ser reconfortante. O amor não precisa de um começo perfeito para ser real e duradouro. Ele pode nascer do caos, da imperfeição, da sorte de uma segunda chance bem aproveitada. Talvez aí estejam os verdadeiros momentos de aprendizado, sabe? As fichas que caem para quem ouve. E essa história toda, com essa moldura musical falando de destino, nos deixa pensando, né? Levanta uma questão interessante sobre esses encontros que marcam a nossa vida. Até que ponto eles são mesmo obra do destino, dessa força que junta o céu e o mar, como diz a canção? Ou será que, na maioria das vezes, eles são o resultado de escolhas muito conscientes? A escolha de olhar além de um erro, a humildade de se desculpar, a determinação de não deixar escapar algo que pareceu importante, mesmo quando tudo indicava o contrário. Onde será que termina o acaso e começa a nossa ação na construção de uma história de amor? Fica aí a reflexão.